Você chega a Tapalpa numa terça-feira de novembro. Não é uma visita turística, embora o vilarejo tenha tudo para ser. Ruas de paralelepípedo, casinhas de adobe branco com molduras coloridas, pinhas de pinheiro perfumando o ar frio da serra. Há uma igreja bonita no centro. Há senhoras vendendo doce de leite e licor de ovo na praça. Há uma placa que diz Pueblo Mágico, com uma fonte meio seca embaixo. A magia, nesse caso, inclui que a menos de 15 minutos daqui se esconde a propriedade mais absurda que você já viu na sua carreira como agente de investigação criminal. E você tem 17 anos nisso. Você já viu muita coisa, mas não tinha visto isso. Seu comboio são 3 caminhonetes blindadas, 6 agentes federais, 2 peritos forenses, uma promotora que não dorme há 3 dias e você. Você é o responsável por documentar, por fotografar, por inventariar cada objeto, cada cômodo e cada centímetro quadrado dessa obscenidade arquitetônica que Nemesio Oceguera Cervantes, vulgo El Mencho, mandou construir como seu refúgio pessoal na Serra Jalisciense, o homem mais procurado do México, o fantasma que durante anos operou o cartel Jalisco Nueva Generación a partir de propriedades que ninguém sabia que existiam, até agora. O caminho se desvia da rodovia principal por uma estrada de terra que não aparece no Google Maps. Obviamente não aparece. Ele mandou construir. 3 quilômetros de caminho privado que serpenteia entre bosques de carvalho e pinheiro. Você nota que a cada 200 metros há postes de concreto discretos às margens da estrada. Parecem marcadores inocentes. Não são. São as bases de um sistema de câmeras de vigilância que alimentava um circuito fechado com capacidade para armazenar 6 meses de gravação contínua. Você já sabia disso porque a inteligência anterior à operação havia documentado. O que você não sabia é que também há sensores sísmicos enterrados sob a estrada de terra. Eles detectavam o peso e a vibração de qualquer veículo que se aproximasse. El Mencho sabia que você estava vindo antes de você mesmo saber. A paranoia transformada em engenharia civil. O primeiro portão aparece do nada. É de aço reforçado, pintado de verde escuro para se confundir com a vegetação. Tem 4 metros de altura. Tem pontas na parte superior que não são decorativas. Atrás dele, há um muro perimetral de cantaria cinza que se estende em ambas as direções até se perder entre as árvores. Um perímetro de quase 2 quilômetros. Um técnico da Marinha já havia desativado o sistema elétrico que alimentava a cerca. 6.000 volts. Suficiente para matar um homem adulto 3 vezes. A placa que havia junto ao portão dizia Propriedade privada, Rancho Los Tres Potrillos. Um nome encantador para uma fortaleza. Você cruza o portão e o mundo muda. É como entrar em outra dimensão. A estrada de terra se converte em asfalto perfeito. Há árvores podadas com precisão geométrica em ambos os lados. Jardins que, mesmo agora abandonados há semanas, conservam uma certa dignidade decadente. Você vê um lago artificial à sua esquerda. É grande. Talvez meia hectare de espelho d'água com uma ilha no centro onde há um coreto de madeira entalhada. Há patos. Os patos ainda estão lá. Para eles não importa quem construiu seu lago nem com que dinheiro. Você inveja a simplicidade deles. A casa principal aparece no fim do caminho como uma aparição. E é aqui que seu cérebro começa a processar a desconexão brutal entre o que você vê e o que você sabe. Porque o que você vê é uma mansão de estilo colonial mexicano de aproximadamente 3.000 metros quadrados de construção sobre um terreno de 40 hectares. Paredes de cantaria rosa de Zacatecas. Telhados de telha de barro artesanal. Arcos de meia volta. Colunas entalhadas. Varandas de ferro forjado com motivos florais. Fontes de cantaria com querubins. É como se alguém tivesse pego uma fazenda do século XVII e a reconstruído com um orçamento ilimitado e gosto questionável. O que você sabe é que cada pedra de cantaria, cada telha, cada querubim foi pago com sangue, com extorsão, com metanfetamina, com vidas humanas convertidas em material de construção através da alquimia mais antiga do crime organizado, a violência transformada em capital. Você entra pela porta principal. É de madeira de parota, uma peça única de quase 3 metros de altura e 2 de largura. O perito ao seu lado estima que só a porta vale mais de $500 mil de pesos. Tem ferragens de bronze em forma de cabeça de leão. As fauces do leão sustentam as aldravas. Você pensa que é uma metáfora óbvia demais, mas depois se lembra de que as pessoas que construíram isso
não eram exatamente sutis. O vestíbulo te recebe com um piso de mármore travertino importado da Itália. Você sabe disso porque encontraram as notas fiscais numa busca prévia a um escritório do cartel em Guadalajara. 200 metros quadrados de mármore a 4.500 pesos o metro. Só o piso da entrada custou o que você ganha em um ano. Há um lustre de ferro forjado que pende do teto em pé direito duplo. É enorme, como os que você vê nas catedrais. Alguém o mandou fazer sob medida. Tem espaço para 60 velas, embora esteja adaptado com luzes de LED que imitam a chama. El Mencho queria a estética da era colonial, mas com o conforto do século XXI. Queria ser um fazendeiro, um patrão no sentido mais feudal da palavra. À sua direita está a sala principal. Tem pelo menos 100 metros quadrados. Há 3 jogos de sofá de couro cor de conhaque. Móveis rústicos de madeira maciça que pesam o quanto um carro pequeno. Nas paredes há quadros. Não são reproduções, são originais. Você identifica pelo menos 2 paisagens que parecem ser de artistas jaliscienses reconhecidos. Há vitrines com cerâmica de Talavera poblana que um antiquário avaliaria em cifras consideráveis. Há uma lareira de pedra vulcânica que ocupa quase toda uma parede. Sobre a prateleira, há uma Nossa Senhora de Guadalupe de prata maciça de quase 1 metro de altura. A ironia de um narcotraficante devoto não te surpreende. Você já a viu vezes demais. A fé seletiva dos homens que matam de segunda a sábado e rezam aos domingos é um dos mistérios antropológicos mais consistentes do crime organizado mexicano. Você caminha por um corredor que conecta à cozinha. O corredor tem nichos nas paredes com esculturas de santos. São Judas Tadeu, São Malverde, a Santa Morte. O panteão completo do narco mexicano em procissão de pedra. A cozinha é industrial. Não industrial como num restaurante. Industrial como num hotel de luxo. E há 2 fogões de 6 bocas da marca Viking. Uma geladeira Sub-Zero que poderia armazenar comida para 30 pessoas durante um mês. Uma adega integrada com capacidade para 300 garrafas. Você abre a adega. Ainda há garrafas. Romané Conti, Petrus, Opus One. Vinhos que custam mais do que um carro usado. O perito os fotografa um a um. Você pensa no paradoxo de um homem nascido na miséria de Aguililla, Michoacán, que acabou bebendo os mesmos vinhos que os banqueiros de Wall Street. O capitalismo não discrimina. O dinheiro não tem cheiro, como dizem, embora este tenha. Cheira a precursor químico e pólvora. Atrás da cozinha há uma sala de jantar para 20 pessoas. A mesa é de uma peça única de madeira de sabino resgatada de um rio. Dizem que custou 800 mil pesos. Há cadeiras estofadas em couro com o logo do CJNG bordado discretamente no encosto. É um detalhe que te gela o sangue pela sua normalidade corporativa. Como se fosse o logotipo de qualquer empresa numa sala de reuniões. E, em certo sentido, o é. Isso era uma sala de reuniões. Aqui se tomavam decisões que afetavam milhões de pessoas. Rotas de distribuição, alianças, traições, execuções. Tudo enquanto comiam birria e bebiam tequila de reserva especial em copos de cristal lapidado. Você sobe ao 2º andar por uma escada de cantaria com corrimão de ferro forjado. E cada degrau está coberto com um tapete persa que um avaliador estimaria em 50 mil pesos a peça. Há 15 degraus. Faça as contas. A suíte principal está no fundo do corredor. Você abre a porta e entende por que chamam isso de narcoarquitetura. O quarto é do tamanho de um apartamento inteiro na Cidade do México. Há uma cama king size com cabeceira de madeira entalhada à mão que reproduz cenas da Revolução Mexicana. Vila e Zapata vigiam o sono do chefão. Há uma televisão de 90 polegadas embutida na parede. Cortinas de seda que custam mais do que seu carro. Um closet do tamanho de um quarto completo com ternos, botas exóticas de couro de crocodilo e avestruz, cintos de pele de piton, chapéus texanos, bonés de marcas italianas. Tudo organizado por cor. Alguém tinha a incumbência de manter aquele closet organizado. Alguém cujo trabalho literal era passar as camisas de um homem que ordenava execuções antes do café da manhã. O banheiro principal é de mármore negro com veios dourados. Há uma banheira de hidromassagem para 4 pessoas com vista panorâmica para a serra, através de um janelão do chão ao teto. Há um sistema de vapor tipo Raman turco, chuveiro com 16 saídas de água, aquecimento radiante no piso para que você nunca pise em mármore frio,
Um espelho que tem tela integrada, daqueles que mostram o tempo e as notícias enquanto você escova os dentes. Você se pergunta se Elmencho assistia às notícias de seus próprios massacres enquanto se barbeava. Provavelmente sim. Provavelmente era parte da sua rotina matinal. Verificar se o terror estava funcionando como estratégia de negócios. Você sai para a varanda da suíte. A vista é devastadoramente bela. Bosques de pinheiro até onde a vista alcança. Montanhas que se perdem na névoa. O lago artificial brilhando lá embaixo. Um silêncio interrompido apenas por pássaros. Se você não soubesse onde está, se não soubesse quem construiu isso, pensaria que é um resort ecológico de luxo. Um lugar para retiros espirituais ou casamentos de revista. Mas você sabe, e saber a ruína à vista, porque atrás de cada árvore daquele bosque, você imagina os corpos que nunca foram encontrados. Abaixo daquele lago artificial, você se pergunta o que haverá além de água e patos. A beleza da paisagem se torna obscena quando você a contextualiza. É como encontrar flores crescendo numa vala. Você desce ao porão. E aqui é onde a mansão colonial se transforma em bunker. Há uma porta de aço de grau militar, 3 polegadas de espessura, combinação digital e biométrica. Os técnicos da Marinha levaram 4 horas para abri-la. Atrás, há um complexo subterrâneo de 200 metros quadrados. Há uma sala de comunicações com equipamentos de rádio de banda larga, monitores conectados ao sistema de câmeras, um painel que parece tirado de um centro de comando militar. Porque era, daqui, e Elmencho podia se comunicar com suas células em 35 estados da República e com operações em pelo menos 15 países. Havia um mapa do México na parede com alfinetes coloridos. Vermelho para territórios controlados, azul para territórios em disputa, verde para praças a conquistar. Parece um jogo de war, mas nesse jogo os peões eram pessoas reais que morriam de formas reais. Há uma armaria. Não é um quartinho com rifles. É uma armaria de verdade, com prateleiras metálicas, iluminação fluorescente, controle de umidade. Você encontra os fantasmas do que estava lá, as silhuetas na poeira onde havia fuzis de assalto, os ganchos vazios onde penduravam coletes táticos, as prateleiras onde se armazenava munição. Levaram tudo antes de abandonar a propriedade, mas as marcas ficam. As pegadas na poeira contam a história. Segundo as estimativas iniciais, essa armaria podia armazenar armamento para equipar 200 homens. 200 homens armados. Um exército privado financiado com dinheiro de drogas, operando a partir do porão do que na superfície parecia uma fazenda turística. No fundo do porão há um túnel, 30 metros de túnel revestido em concreto que conecta a uma saída oculta no bosque, a 500 metros da propriedade principal. A saída está camuflada como uma casinha de bombeamento de água. Tem um veículo 4x4 estacionado lá dentro com as chaves na ignição e o tanque cheio. Um plano de fuga permanente. Elmencho sempre tinha uma saída. Sempre tinha um plano B, e um C, e um D. Construiu seu império sobre a base de que algum dia tudo viria abaixo, e quando esse dia chegasse, ele teria 30 metros de túnel entre sua cama e a liberdade. Você volta à superfície. Precisa de ar. O porão deixou uma sensação de claustrofobia, que não é só física. Você caminha em direção à parte de trás da propriedade. Aqui você encontra as comodidades. Há uma piscina semiolímpica climatizada. A água ainda está turquesa, mantida por um sistema automático que continua funcionando. Ao lado da piscina, a área de churrasco com grelha profissional, bancada de granito, quiosque com tela e som envolvente. Aqui, Elmencho fazia suas festas, onde se fechavam acordos com uma talagada de tequila, enquanto grupos musicais tocavam corridos que glorificavam o anfitrião. Além da piscina, há cavalariças. 6 boxes de madeira fina com piso de borracha importado. Os cavalos já não estão, mas ficaram celas de couro trabalhado com incrustações de prata. Cada uma vale o que um carro zero. Há troféus de charreria e corridas. Elmencho, como tantos chefões antes dele, tinha paixão por cavalos de corrida. As corridas clandestinas em Jalisco movimentavam milhões. Mais um negócio, mais uma fonte de lavagem, mais um hobby disfarçando atividade criminal como tradição rancheira. Há uma capela privada nos jardins. Cantaria branca, campanário funcional. Lá dentro, bancos para 20 pessoas. Altar com Nossa Senhora de Guadalupe, castiçais de prata e vitrais que filtram a luz em cores sagradas.
Reclinadores de veludo gastos pelo uso. Alguém rezava aqui com frequência. A mesma pessoa que assinava ordens de execução e controlava rotas de metanfetamina. A dissonância cognitiva convertida em arquitetura religiosa. Você encontra um escritório num prédio separado, pequeno, discreto, sem nenhuma pretensão. Lá dentro, há uma escrivaninha de mogno, cadeira executiva, arquivos esvaziados e conexões onde havia equipamentos de informática removidos antes da busca. Nas paredes, há mapas topográficos de Jalisco, Colima, Michoacán e Guanajuato. Há um quadro branco com restos de marcador apagado, mas ainda legível com luz ultravioleta. Os peritos trabalham nisso. O que encontram são nomes, cifras, rotas, os fantasmas de reuniões operacionais onde se planejava a logística do terror. Esse quartinho sem pretensões era o verdadeiro centro de poder. Não a mansão com seus mármores e seus lustres. Esse quarto cinza com sua escrivaninha e seus mapas. Aqui se moviam as peças do tabuleiro mais sangrento do México. Num canto do escritório há um cofre embutido na parede. Já foi aberto pelos técnicos. Lá dentro encontraram documentos, escrituras de propriedades em 5 estados, atas constitutivas de empresas, contratos de compra e venda, testamentos, tudo em nome de laranjas, mas conectado por uma rede de assinaturas e procurações que os analistas financeiros vão levar meses para desembaraçar. É o DNA financeiro de um império criminal. Cada papel naquele cofre é uma janela para a forma como o crime organizado se infiltra na economia legal. Como compra terrenos, negócios, vontades. Como se torna indistinguível do tecido econômico de uma região. Você volta à casa principal e percorre os quartos de hóspedes. São 6, cada um com banheiro próprio, decoração individual, cine-televisão, frigobar, um hotel boutique do narcotráfico. Aqui dormiam os convidados de El Mencho, políticos, militares, empresários, líderes de outros grupos criminosos. Cada quarto tem cofre e isolamento acústico, não só por conforto, por segurança. O que se dizia num quarto não devia ser ouvido no outro. Num dos quartos você encontra algo que te faz parar. Na mesinha de cabeceira há um livro, um romance, O Poder do Cão, de Don Winslow. Há um marcador na página 200 e alguma coisa. Alguém estava lendo um romance sobre narcos. Um narcotraficante lendo ficção sobre narcotraficantes. A recursividade é tão absurda que você quase ri. Quase. Mas não ri porque está numa cena do crime que abrange 40 hectares e cada objeto é evidência. Você visita as casas do pessoal, porque uma propriedade desse tamanho precisa de pessoal permanente. Há mais 4 casas menores na periferia do terreno. Casas de 2 quartos, funcionais, mas confortáveis. Aqui moravam os jardineiros, os cozinheiros, as pessoas da limpeza, os tratadores dos cavalos e os vigias. Porque não vamos nos enganar. Metade do pessoal doméstico tinha função dupla: podar o jardim e vigiar o perímetro, limpar a piscina e reportar qualquer movimentação suspeita no caminho, cozinhar o jantar e manter as armas limpas. A servidão do narcotráfico é uma força de trabalho híbrida, onde as habilidades domésticas coexistem com as paramilitares. Há um heliponto, porque é claro que há um heliponto. Uma plataforma de concreto de 15 por 15 metros com um círculo pintado e luzes de aproximação que se ativam por controle remoto. Não há helicóptero, obviamente, mas as marcas de pneus e as manchas de combustível confirmam uso frequente e recente. El Mencho não chegava à sua mansão pela estrada de terra como os mortais. Chegava pelo ar. 10 minutos de Guadalajara de helicóptero. Invisível para as blitzes. Inatingível para os rivais. O céu como sua rodovia privada. Você caminha pelos jardins e encontra um zoológico. Não é exagero. Jaulas grandes com sistemas de aquecimento e alimentação. Agora vazias, mas as placas ainda estão lá. Havia um jaguar, leões africanos, um urso negro, araras, uma águia real, sua própria arca de Noé ilegal. Os animais exóticos como troféus vivos que demonstram que você pode ter o que quiser se tiver dinheiro suficiente e ausência de escrúpulos suficiente. No final do seu percurso você chega lá num terraço elevado na parte mais alta do terreno. Daqui se vê tudo, a mansão lá embaixo. Os jardins, o lago, o bosque, as montanhas, Tapalpa ao longe com sua igreja e suas ruas de paralelepípedo. É o ponto panorâmico perfeito. E você entende por que El Mencho escolheu esse lugar.
não só pela segurança que as montanhas oferecem, não só pelo isolamento, ele o escolheu pela vista, pela sensação de estar acima de tudo e de todos, de olhar para baixo, se literalmente, para o mundo que controlava. Esse terraço é o trono geográfico de um rei do narcotráfico, e você está parado nele, com seu colete à prova de balas e sua câmera fotográfica, documentando o cenário do poder criminal mais sofisticado que o México produziu nas últimas décadas. Você desce do terraço. São 6 da tarde. Você passou 8 horas percorrendo a propriedade e não a cobriu completamente. Há áreas que precisam de escavação, há edificações menores que ainda não foram catalogadas. Se há hectares de terreno que precisam de inspeção com drones e radar de penetração terrestre. Essa busca vai durar semanas, talvez meses. Enquanto caminha em direção à saída, você pensa nos números. Essa propriedade, segundo as avaliações preliminares, tem um valor estimado de entre 80 e 120 milhões de pesos. Só a propriedade, sem contar as obras de arte, os vinhos, as celas, os veículos que já não estão. Sem contar a infraestrutura de segurança e comunicações. E sem contar o valor das informações encontradas no cofre. O governo vai confiscá-la, vai leiloá-la eventualmente. Alguém vai comprá-la por uma fração de seu valor e essa pessoa vai viver onde El Mencho viveu. Vai nadar na sua piscina, vai dormir na sua cama, vai ver a mesma vista do mesmo terraço e provavelmente não vai pensar muito na história de cada pedra que pisa. Você sobe na caminhonete, o comboio arranca, você sai pela estrada de terra, passa pelos postes das câmeras desativadas e cruza o portão de 6.000 volts agora inofensivo. O bosque se fecha atrás de você como se a propriedade não existisse, como se fosse um sonho ou um pesadelo. Depende de que lado você está. Você chega a Tapalpa. A praça está iluminada. Há famílias passeando, crianças comendo sorvete. Um casal de namorados tira foto em frente às letras gigantes do vilarejo. Ninguém te olha com curiosidade. Ninguém sabe de onde você vem. Ou talvez todos saibam e ninguém diga nada. Em Jalisco, você aprendeu que o silêncio não é ausência de informação. É um mecanismo de sobrevivência coletiva. Você janta sozinho num restaurante do centro. Pede uma cerveja e enchiladas. A garçonete é jovem, simpática. Você deixa uma boa gorjeta, porque depois de ver como se gasta o dinheiro quando não tem limites nem consciência, o mínimo que você pode fazer é ser generoso com os 380 pesos de diária. Você confere o celular. Há 23 mensagens no grupo da investigação. Novos achados. Novas perguntas. Novas conexões entre nomes e contas e propriedades. Essa mansão é só uma peça de um quebra-cabeça que abrange todo o hemisfério ocidental. El Mencho não era um homem, era uma corporação, um sistema, uma hidra com cabeças em cada continente. E você acabou de visitar um de seus ninhos, o mais luxuoso, o mais revelador, o mais obscenamente belo. Você pensa no que viu hoje, no mármore italiano, no vinho francês, nos cavalos puro sangue, na capela com seus vitrais, no túnel de fuga. E no mapa com os alfinetes coloridos, no cofre com seus documentos. E você pensa em algo que te persegue desde que começou nisso, a distância entre a origem e o destino. El Mencho nasceu num vilarejo onde não havia água potável, onde as crianças caminhavam quilômetros para ir à escola, onde a pobreza não era uma estatística, mas o ar que você respirava. E acabou construindo uma mansão com heliponto, zoológico privado e adega de vinhos que faria corar um aristocrata europeu. Essa distância e esses quilômetros entre a miséria e a obscenidade estão pavimentados com cadáveres. Cada metro quadrado dessa mansão custou vidas. Cada luxo foi financiado com sofrimento. E o mais perturbador não é o crime em si, é que o crime produziu beleza. Produziu jardins e fontes e pores do sol vistos de terraços de sonho. Produziu uma estética que, separada do seu contexto, seria admirável. E é isso que te corrói. Que você não consiga negar que a vista era bela. Você paga a conta, sai do restaurante. O ar de Tapalpa é frio e limpo, cheira a pinheiro e lenha. É um dos lugares mais bonitos de Jalisco. E a 15 minutos daqui, atrás de um portão eletrificado e de um caminho que não existe em nenhum mapa, há um monumento ao poder ilimitado do narcotráfico. Um lugar onde a beleza e o horror coexistem com uma naturalidade que te adoece, onde um homem jogou de ser Deus com dinheiro da morte e quase conseguiu. Amanhã
você volta. Há mais quartos para revisar, mais evidências para recolher, mais números para documentar. Seu relatório vai ter centenas de páginas. Vai incluir fotografias que parecem tiradas de uma revista de arquitetura. E cada legenda vai ser um lembrete de que por trás da cantaria rosa e do mármore negro e das montanhas azuis, há uma indústria de morte que constrói palácios para seus executores enquanto destrói comunidades inteiras para alimentá-los. Você chega ao hotel. É modesto, limpo, mas modesto. Seu quarto tem uma cama de solteiro, uma televisão pequena e um banheiro com chuveiro que demora a esquentar. Contraste brutal com o que você viu algumas horas atrás. Você ganha 28 mil pesos por mês para investigar o crime organizado. O homem cuja mansão você acabou de documentar gastava isso numa garrafa de vinho para acompanhar o jantar. E você é quem supostamente deve desmantelar seu império, com seu salário de burocrata, seu colete à prova de balas de segunda mão e sua câmera fotográfica que às vezes falha. Você se deita, fecha os olhos, mas não consegue dormir, porque atrás das suas pálpebras ainda estão as imagens. O lustre de 60 velas, a banheira com vista para a serra, o túnel de 30 metros, o cofre com seus segredos e, sobretudo, o terraço, aquele maldito terraço de onde se via tudo, de onde El Mencho via seu reino. Um vilarejo mágico, chamam Tapalpa. A placa tem razão, a magia existe, só que às vezes é muito negra,